Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 1. Salmo 1. Os irmãos acompanham e eu faço a leitura, tá bom? Salmo 1, todos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Santo e amado Pai Celestial, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações, para a nossa edificação espiritual. Em nome de Jesus nós te suplicamos. Amém. Os irmãos podem sentar. Em que direção você está indo? Está indo em frente? À sua direita ou à sua esquerda? Ou está voltando? O ser humano, ele tem diversos caminhos. O caminho do mal é largo. O caminho dos servos de Deus é estreito. Mas apenas os homens têm vamos dizer assim, os homens eles têm duas opções na escolha do caminho em que deve seguir. Os homens têm apenas duas escolhas, ou seja, duas alternativas na escolha do caminho a seguir. E quais são essas alternativas, ou essa escolha, né? Quais são? O salmo que nós lemos, ele vai nos orientar, vai mostrar exatamente que o caminho em que os homens escolher apenas dois caminhos. Em primeiro lugar, é o caminho dos santos. O caminho dos santos. O caminho dos santos, ele é marcado pela separação do mal. O caminho dos santos, ele é separado pela... Como isso é importante a gente saber que o Senhor, ele nos orienta como andar nos seus caminhos. Então, o caminho dos santos ele é marcado pela separação do mal. O texto sagrado, no versículo 1, ele nos orienta, ele nos mostra, do versículo 1 ao versículo 3, quais são os caminhos dos santos. Ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deu para entender o que o salmista nos orienta, em primeiro lugar, não andar no conselho dos ímpios. Por quê? Porque o conselho dos ímpios, ele leva o homem para os caminhos errados,
para os caminhos tortuosos da vida. Como há muitos caminhos errados, o homem pode ser aconselhado para o caminho da bebida, dos jogos, da prostituição, das drogas e tantos outros caminhos, né? Há uma diversidade de caminho, o caminho do mal. Mas o caminho dos santos, ele é marcado pela separação do mal. Então, o homem que anda nos caminhos do Senhor, ele não deve receber conselho do ímpio. Como também ele não deve permanecer no meio dos pecadores. Quando diz assim, no meio dos pecadores, ele está dizendo conselho, ambiente, não é para fazer isso, né? O homem de Deus, o homem santo de Deus, como ele é marcado, ele é separado, ele não deve permanecer no meio dos pecadores. E como também na roda dos escarnecedores, porque na roda dos escarnecedores é a blasfêmia, não é nada agradável para o homem de Deus estar no meio. E é comum, mas isso não significa dizer que nós não podemos estar no meio do povo pecador. Por quê? Porque nós somos luz. Nós somos luz. O Senhor Jesus, ele disse no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5 de Mateus, ele diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. O homem santo de Deus, onde ele chegar, ele faz diferença. Ele faz diferença entre o homem de Deus e o ímpio. Pela linguagem, pelo seu comportamento, pela sua vida, pela sua aparência, há diferença. Então, o homem santo de Deus, ele é separado, porque ele tem o seu caminho certo de andar. O Senhor Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 7, versículo 13 e 14, ele diz o seguinte, ele mostra as duas estradas, ou seja, os dois caminhos. Ele mostra os dois caminhos. Ele começa dizendo assim: largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que seguem por ele. São muitos. O caminho largo é espaçoso. Se ele for fazer uma avaliação do caminho largo, é tanta gente aí andando no caminho largo que não precisa a gente dizer. A gente vê quais são o caminho largo e o caminho estreito. Jesus diz também: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que seguem por ele. Então veja como andar nos caminhos do Senhor. O caminho do Senhor é apertado, isso é, não é fácil, né? É difícil, mas é um caminho abençoado, né? É um caminho abençoado. Então, nós podemos aprender com esse versículo a importância para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada aqui na terra, né? Então, esse versículo primeiro, ele nos ensina três coisas, né? Não andar no conselho do ímpio, e não se detenha no caminho dos pecadores, e não se sente na roda dos escarnecedores. São três conselhos importantes para o homem santo de Deus. Por quê? Quando nós lemos o Evangelho de João, lá no capítulo 14, Jesus está aconselhando, ou dando uma palavra de conforto aos seus discípulos. Ele já está no final do seu ministério. E ele começa
a sua palavra, e no versículo 6, ele mostra, né, em que os seus discípulos deveriam confiar. Então ele diz o seguinte: não se turbe os vossos corações. Quer dizer, não se preocupe, né? Os corações ficam apavorados, preocupados. Não se preocupe. Por quê? Ele: não se turbe os vossos corações. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós já sabeis o caminho. Na realidade, os discípulos já sabiam. Durante 3 anos, Jesus ensinou, né? Não era novidade mais para os discípulos não conhecer o caminho do Senhor Jesus. Mas o ser humano, ele sempre tem as suas dúvidas. E um dos seus discípulos, Tomé, disse: Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Aí Jesus mostra para que eles entendam. Aí ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Então esse é o caminho dos santos. É o caminho dos servos de Deus. Então, o caminho dos santos, ele é marcado pela separação do mal. Versículo 1. Em segundo lugar, o caminho dos santos é marcado pela devoção à palavra de Deus. Que coisa interessante, né? A gente saber que o caminho dos santos, ele é marcado pela devoção à palavra de Deus. Que diz o versículo 2? Que ele nos orienta, o que o salmista nos fala a esse respeito. Então ele diz o seguinte, versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Quer dizer, é devoção à palavra de Deus. O homem que faz a sua devocional, aquele que faz o seu TSD, né? Tempo a sós com Deus, seja pela madrugada, seja pela meia-noite ou qualquer hora do dia, né? O seu momento de devoção, seu momento devocional, a primeira coisa que ele deve fazer é ler a palavra do Senhor, né? É ler a palavra, que faz parte da devocional, né? Então, o homem santo de Deus, ele é marcado pela devoção à palavra de Deus. Como disse o salmista, antes o seu prazer é na lei do Senhor. Quem não tem prazer na lei do Senhor é o ímpio, né? O ímpio não está nem aí, quer saber de lei do Senhor. Mas o povo de Deus, o homem santo de Deus, né? O caminho dos santos é dessa forma. Ele é marcado pela devoção da palavra de Deus. É examinar as Escrituras, é extrair dela o que Deus quer falar através do Espírito Santo para a nossa vida. Entendeu? É assim. Nosso momento devocional é para isso, para meditar, ter prazer em meditar. Porque se for ler a palavra de Deus como ler um livro qualquer, um jornal qualquer, não tem sentido, né? Não tem sentido nenhum. Mas se a gente lê meditando, aí nós temos aquilo que Deus quer para a nossa vida. O Senhor Jesus, ele orientou aos seus discípulos. João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque ela de mim testifica, e nela cuidaste a vida eterna. A edificação do servo de Deus está na sua palavra, na leitura e na meditação. Se assim não for, então ele não está bem firmado, ele tem sempre as suas dúvidas.
Mas quando nós estamos firmes na palavra do Senhor, é quando nós meditamos. Porque o Espírito Santo que habita em nós, então ele passa a nos instruir, nos mostrar o que Deus tem de melhor para os seus servos, que é o alimento espiritual. É isso. Como isso é importante. Lá no Velho Testamento, no livro de Esdras, não sei se os irmãos já leram, Esdras 7, versículo 10, ele diz o seguinte, né? Porque Esdras preparou o seu coração para a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar a palavra de Deus em Israel, os seus decretos ao seu povo, ao povo de Deus. E o Esdras, ele colocou no seu coração de buscar a lei do Senhor. E não somente buscar, mas cumprir. E não somente cumprir, mas ensinar. Quando o homem coloca em si o desejo de estudar a palavra, ele também tem o desejo de meditar. E essa meditação, ele aprende. E com essa aprendizagem ele passa a ensinar as verdades eternas que Deus tem preparado, né, para que o servo de Deus leve ao seu povo. Porque essa foi uma recomendação do Senhor Jesus, no seu momento que ele estava para ser assunto ao céu, para subir. Ele diz: todo poder me foi dado no céu e na terra, todo poder. Portanto, ide, né? Ide, Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fazer discípulo. Eles não iam passear, não, eles iam fazer discípulo. Entendeu? Como isso é maravilhoso a gente saber que o Senhor, ele nos prepara para a sua obra, para o seu trabalho, para alcançar almas que não entendem, não conhecem o Evangelho nem o poder de Deus. Quantas pessoas por aí vivem enganadas, sem conhecer da palavra do Senhor, né? Então, é importante, quando o salmista ele nos orienta, nesse versículo 2, antes o seu prazer é na lei do Senhor, prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite. Meditar de dia e de noite é nas horas vagas, porque a gente tem tanta hora vaga, né, fora do nosso trabalho, que a gente podia aproveitar na leitura da palavra, né, na meditação. Quer dizer, a gente está se enriquecendo, né, está se enriquecendo. É como na escola dominical, né? A gente não vem aprender, não vem se enriquecer, né? É ou não é? É a mesma coisa durante o dia. Você estuda em casa, medite, leia, busque, né? Procure pesquisar acerca da palavra, você aprende, entendeu? Seja na escola dominical, seja no culto, seja em casa, em qualquer lugar. Faça sempre seu devocional com Deus. Isso é riquíssimo. O Senhor Jesus, ele foi o exemplo, né? Foi exemplo. Depois de um dia de trabalho, de ensino, né? Andando a pé, que naquele tempo não se andava, não tinha transporte, era andar a pé, de uma cidade, aldeias, povoado, né? Pé. Mas ele, apesar da luta, do cansaço, mas ele nunca esqueceu de fazer a sua devocional com o Pai. Ele ia para o Monte das Oliveiras, lá para o Jardim das Oliveiras, e lá, muitas vezes, à noite toda, lá, em comunhão com o Pai. E ele não era Deus, mas ele precisava da comunhão com o Pai. Era a sua devocional. Depois que ele ensinava ao povo, ele se recolhia. Muitas vezes mandava os discípulos ir na frente. Vão na frente. E ele ia ter o seu momento com Deus. Porque ele sabia da responsabilidade que ele tinha, né? Ele tinha responsabilidade.
Por que responsabilidade? Buscar e salvar o que se havia perdido é responsabilidade. Ele sabia disso. Ele não tinha, como se diz, desculpa para trabalhar ou para ensinar. Ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E nós? Né? Se Jesus disse assim, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, e a gente? Qual é a nossa desculpa? A gente vai dizer que está cansado? Né? Então, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o Senhor, como disse o profeta Isaías, lá no capítulo 55, verso 6, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E nesse mesmo continuação, ele dá uma palavra para os rebeldes, para os ímpios. Deixe o perverso o seu caminho, venha para o nosso Deus, que Ele é misericordioso em perdoar. Está vendo? Esse que é o trabalho que se deve fazer. Ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Meditar de dia e de noite. Bom, no Velho Testamento, os pais tinham uma responsabilidade grande no ensinamento, na meditação e na busca. Os pais tinham a responsabilidade com o filho. Eles tinham que ensinar, tinham que inculcar, colocar na testa, assim, no conhecimento deles, né? As crianças tinham que aprender. Tinha que aprender. Porque essa era a ordem. Todo patriarca que tinha a sua família, ele tinha que educar os filhos. Porque quando esses filhos ficassem de maioridade, eles também iam educar os seus. Então, naquele tempo não tinha os meios de comunicação, livros, jornais, revistas, internet e outros meios de comunicação, tinha que ser inculcado mesmo. Era decorar. Entendeu? Decorar. O povo tinha que decorar mesmo. O filho tinha que aprender. E o grande sábio Salomão, ele, se a gente lê lá o provérbio, logo os primeiros versículos, né, capítulos, possivelmente até o 9 ou 8, você vê que é palavra de aconselhamento ao jovem, né? Ao jovem. Lá no capítulo 22, verso 6, ele já aconselha o pai: educa a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando envelhecer, não se desviará. Não esquece, já está com a sua mente preparada, formada. Ele se desvia se quiser, mas ele está com a sua formação que foi ensinada, né? Então, a educação, ela nunca é demais. Nunca é demais. Né? Nunca é demais. Então, como isso é maravilhoso a gente aprender, né? A gente lê também lá no Salmo 119, tem tanto exemplo, né? Como se deve andar no caminho, como deve aprender. Fala até para o jovem. Acho que é no 119, verso 9, né? De como o jovem deve cuidar do seu caminho. Eu sei que está aqui, não sei. E vocês leem, vocês veem aí, né? Salmo 119, verso 9. Se você chega lá no 105, que é um salmo muito grande, né? Tem muitos versículos. No versículo 105 ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Vendo? Como isso é precioso, a saber que a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Ele nos orienta, nos direciona no caminho que deve andar. Então, o prazer, ante o seu prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Né? Então, é uma maneira fácil, boa, de meditar e de buscar, especialmente para os santos, para o caminho dos santos. Né? Para o caminho dos santos, eles têm que estar preparados, têm que estudar, porque
Uma vez por outra, nós que vivemos no meio das pessoas, que muitas vezes não conhecem o Evangelho, né? A gente tem que saber para dar uma orientação, dar uma palavra. Às vezes pode até fazer uma pergunta e a gente não sabe dar a resposta, né? Então a gente tem que estar preparado. Essa que é a importância, estar preparado. Leia, não tenha preguiça de ler, não tenha medo, não tenha vergonha, né? Tenha prazer de ler. Porque, além do prazer, o Senhor Deus, Ele se alegra com o seu povo, com aqueles que lêem a sua palavra. É muito bom, é salutar, é agradável, né? É a seiva divina para os seus servos, né? Tem prazer. E prazer são coisas tão simples que às vezes a gente nem percebe. Na igreja a gente faz tanta coisa que a gente não percebe que a gente está sendo tão útil para o Senhor. Não é? Não é verdade? Seja na SAF, seja na mocidade, seja no louvor, seja... Eu acho tão bonito esse jovem, quando chega, vai logo ali para o computador para botar aí, né? Botar tudo direitinho, que tem prazer, quer dizer, Deus se alegra com aquele que faz o seu serviço. Quando o jovem vem aqui na frente e vem louvar o Senhor, né? E a gente nota que Deus se alegra, né? O Espírito Santo, ele fica feliz, fica alegre quando o servo de Deus, né, se dedica ao seu trabalho. Dos homens a mesma coisa, a SAF, um simples favor, dá uma carona no carro. Você já pensou? Não é porque vão me buscar, não. Não é porque vocês vão me buscar, não. É porque isso é bom. Isso é bom. Todas as igrejas que eu já passei, Cruz das Armas, Primeira Igreja, né? E aí, São Valentina, sempre tem um irmão que tem prazer de levar o irmão em casa. Lá em Cruz das Armas era o irmão Daniel Macena. Vocês não conhecem, não, mas Edito conhece, né? O esposo de Maria Araújo. Era da família de Junho. Viu? Então a gente tinha prazer de levar em casa, né? O diácono Ananias, ele ia com sua caminhoneta, com o seu carro, ia levar os irmãos em casa, voltava e ia levar outro, né? Colocava o seu ônibus à disposição quando havia trabalho fora. Será que Deus não se alegra, né? Hein? Se alegra, meu irmão. É assim. Mas ele se alegra quando o irmão vem para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Ele não fica feliz quando a gente não vem à igreja. Primeiro que a gente já tem o cantinho da gente sentado, né? Quando a gente não vem, fica cheio de poeira. Né, irmão? Quando a gente fica cheio de poeira, a gente tem que ir para sentar, para limpar o cantinho da gente. E louvar e engrandecer o Senhor. Fica assim para os irmãos. Engrandecer o Senhor. Que a palavra de Deus, ela nos ensina que o fim principal do homem, glorificar a Deus e louvá-lo para sempre. Ou louvar a Deus e glorificá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Quando diz o homem, não está generalizando, não. É homem, mulher, criança, é todo mundo. Todos fazem parte, né? Você já pensou? O jardim do Senhor, as criancinhas. Quem não vem à escola dominical não vê. Há uma classe de criança para vocês que não vêm à escola, que não conhecem ainda. Tenha curiosidade de vir, para vocês verem a beleza no salão anexo aí, né? Um tapete para os meninos ficar em cima, pulando no canto, né? Televisor, e tantas outras coisas. Só a professora pode dizer o que elas fazem lá. E mais interessante, ver a meninada aqui na frente, veio 5, 6, 8, tudo aqui na frente, para receber a oração. Entendeu? Lá na primeira igreja, depois dos avisos que o pastor ia pregar, as crianças para o culto infantil, a meninada corria do salão dentro da igreja, ia lá para frente do púlpito. Aí o pastor orava, e ora, todo domingo. Aí eles desciam lá para o salão, lá embaixo, né? No auditório, lá eles brincavam, tinha tudo, tinha até pipoca para eles.
e lanche, tinha tudo, né? Para a criançada lá. Então, isso é bom. Crianças que eu via correndo lá, hoje já estão tomando conta de classe infantil, de berçário, né? Quer dizer, isso é maravilhoso, né? Você já pensou a classe infantil com o seu berçáriozinho? Às vezes chega uma pessoa, uma senhora, com sua criancinha, e tem um lugar para o berçário para botar, para amamentar. Então isso é importante. Tudo está na lei do Senhor. E o Senhor se alegra com isso, que faz parte da devocional na casa do Senhor ao nosso Deus. Como disse assim, é marcado, o caminho dos santos é marcado pela devoção à palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Em terceiro lugar, o caminho dos santos, ele também é marcado, o caminho dos santos é marcado pela bênção de Deus. Qual o servo de Deus que não é abençoado? Todos são abençoados. Então é uma marca. Ele pode estar no leito da enfermidade, mas ele é abençoado. Porque sabe, se o Senhor levar, ele já tem o seu canto certo. E eles tem servo de Deus que está doente, mas está feliz, porque sabe que o Senhor está com ele. O pastor ia visitar um irmãozinho doente, chegava lá, aí o irmãozinho dizia, pastor, cante aquele hino. Aí dizia o hino e o pastor cantava, né? E ele também dava com a mão, né? Toda vez que o pastor ia, ele, pastor, canta o hino, aí o pastor, mas ele já estava bem cansadinho, já não podia mais mover com a mão, mas o pastor já sabia, quando chegava, ele olhava para o pastor e, como queria dizer, cante o hino, e o pastor cantava, e ele com o dedinho bem fraquinho, prazer na lei do Senhor, né? Então, em terceiro lugar, o caminho dos santos é marcado pela bênção de Deus. E está lá no versículo 3 do Salmo. Vamos saber que bênção que está aqui registrada para o nosso conhecimento e para a nossa edificação espiritual. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Quem mora no interior, hoje não é mais difícil conhecer o interior, né? Especialmente passa não tem lugar onde tem os rios, ele vê que aquelas árvores que ficam nas margens, ali na lateral do rio, de um lado e outro, nas marginais, não? As plantas tudo são verdes, tudo verdinha, né? Porque tem água ali, tem água. Então o salmista ele diz o seguinte, lá no versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, é que tem os nutrientes, a água leva os nutrientes para a planta, para ela ficar bem verdosa. Então a bênção de Deus também é assim. O caminho dos santos ele é marcado pelas bênçãos de Deus. Entendeu? Ele está sempre nutrido. Está sempre com a seiva divina. E é a palavra de Deus. O salmista está nos ensinando. É como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto. A criança começa pequena, vai crescendo, torna-se adolescente, jovem, e já estão dando o seu fruto no louvor, né? A alegria para os seus pais e para a igreja. Mais tarde, já são pessoas adultas que já cantam, que louvam. Isso é riquíssimo. Eu nunca esqueço do irmão Alex.
irmão Alex para mim é uma bênção, né? Conheci o irmão Alex só ele é a mãe dele. Foi a primeira vez que eu vi, ele é a mãe dele. Depois, Alex e a namorada, né? Passei uns tempos sem ver Alex. Alex, a esposa e uma criança. Hoje a gente vê uma moção daquela cantando aqui e Alex na bateria. Isso, bênção de Deus, minha gente. É bênção de Deus. Isso não é querendo mostrar, não. É porque as bênçãos de Deus é isso mesmo. Você já viu o irmão Maxwell? Não é porque ele é o nosso presbítero, não, mas a gente vê o esforço, o filho músico, né? Tem o filho músico aí já tocando, já está no piano, entendendo um pouquinho, né? No teclado, né? E os meninos tudo aí, cada um na sua igreja, né? Quando não estão no louvor, estão na internet, está na Bíblia, está na reunião do jovem, está na consagração. Isso é bom demais. É bênção de Deus. É seiva. É a seiva divina. As bênçãos divinas. Então, a bênção divina é marcada pela bênção de Deus. Versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Você já pensou? Ser bem sucedido não é porque ele, como se diz, ele queira, não, mas é porque o Senhor é quem dá, a bênção vem do Senhor. Amém, meu irmão? Diante de tanta bênção, o que é que ele usufrui mais? O homem marcado pela bênção de Deus, ele tem estabilidade, segurança, ele tem frutificação, ele dá fruto, ele tem vitalidade e tem êxito. Tudo isso o homem abençoado de Deus, ele tem. Isso é precioso. Essa é uma das alternativas, que é o caminho dos santos. Essa é a primeira alternativa. Como disse no início, que nós falamos. Em que direção você está indo? Os homens têm apenas duas alternativas na escolha em que deve seguir. Quais são essas alternativas? O Salmo, primeiro, ele nos orienta. Esse que nós já falamos nesse instante, né? E qual é a primeira? É o caminho dos santos, é marcado pela separação do mal. Versículo 1. Segundo lugar, o caminho dos santos é marcado pela devoção à palavra de Deus. Versículo 2. Terceiro, o caminho dos santos é marcado pela bênção de Deus. Versículo 3. Ele tem estabilidade, ele tem frutificação, tem vitalidade e tem êxito. Tudo isso está no caminho do homem de Deus, o homem que é marcado pelas bênçãos de Deus, né? O caminho dos santos. E em quarto lugar fala da segunda alternativa. Qual é a segunda alternativa? A segunda alternativa é o caminho dos ímpios, é a estrada larga que Jesus falou, que muitos seguem por ela, né? E conduz à perdição. O caminho dos ímpios é diferente do caminho dos santos. O caminho dos ímpios está do versículo 4 ao versículo 6. O que é que ele diz aqui, do versículo 4 ao 6? Ele diz o seguinte: os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Palha que o vento dispersa. Eu estava assistindo televisão e via naquelas fazendas do sul, onde tem aquelas máquinas que saem colhendo o trigo, ou o milho, ou a soja, né? À medida que elas saem colocando para dentro de si, né, o trigo, lá dentro ela joga a palha e o vento sai levando, né? Fica só o grão.
separado. Então, o ímpio é assim, é como o vento, é como a palha que o vento espalha. Nos dias de Jesus, nos dias antigos, não tinha coletadora, não tinha essas máquinas, mas tinha a peneira. Botava o trigo, aí jogava acima, ia parar e o vento levava, né? A peneira. Era assim. Então, o ímpio, ele é como a palha que o vento espalha. Por quê? Porque o ímpio, ele opõe-se em caráter ao do justo. Ele opõe-se, ele é sempre do contra. Ele é contra, ele não quer saber das coisas de Deus. Se você convidar ele para ouvir a palavra, ele vai logo embora. Não é? Não quer saber. Porque ele opõe-se. Ele é do contra. Segundo, ele termina de maneira oposta ao do justo. Morre no pecado e não quer aceitar a palavra de Deus. O ímpio é assim. Então, a importância desse salmo é que o salmista, ele mostra sobre o justo e os ímpios. E ele mostra tudo direitinho para a nossa edificação, para que nós possamos saber nos conduzir de acordo com a palavra do Senhor. E que nessa noite, essa ligeira meditação, possa nos orientar, possa nos fortificar e nos preparar para cada dia nessa caminhada, até o dia em que o Senhor vir buscar a sua igreja, que nós não sabemos quando, mas Ele sabe. Jesus disse, nem Ele, nem os anjos, unicamente meu Pai. Porque Ele não tem tempo, não há tempo para Ele. O tempo é nosso, Ele fez para nós. Mas Ele é eterno, Ele é infinito, né? Ele não tem limites, né? É como disse lá no catecismo, que Deus é um Espírito infinito, imutável, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade, tudo isso. Isso são os seus atributos, aquilo que atribui a Ele, né? É dele mesmo. O amor de Deus é dele, né? Nós temos amor, mas vem de Deus. Esse é um atributo que pertence a Ele. Como disse Jesus ao Nicodemo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor vem de Deus, né? E o apóstolo Tiago, ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, das luzes, onde não há mudança nem sombra de variedade. Vem dele, né? E qualquer bondade que nós fazemos nesse mundo, vem dele. Porque nós somos pecadores, mas nós somos a semelhança dele, né? É bem verdade que somos pecadores, mas nós temos aquela parte, nós temos um fôlego de vida que foi dado por ele. O homem mais pecador, ele sente dentro de si, né? Ele tem um amor também. Às vezes, a maldade que ele faz, ao mal que ele faz, ele ama, ele quer, ele gosta daquilo. Entendeu? Ele gosta, porque esse amor não é dele, mas é de Deus. Então ele usa para o mal. Usa para o mal. Tem amor aos seus filhos, né? O ímpio, ele tem amor aos seus filhos, né? Esse amor não é dele, mas porque ele tem um fôlego de vida, apesar dele viver no mal, viver no pecado. Mas o sangue de Cristo, ele nos purifica de todo pecado, né? Que Deus nos abençoe e nos ajude, que essa ligeira meditação nos fortaleça nos caminhos do Senhor, como nos conduzir. Amém?